Sejam bem-vindos, podcast Endomarketing Brasil em mais uma edição. E ó, se tá assistindo no YouTube, já dá uma curtida, ativa o sininho. E eu tava dando uma olhada no Spotify, também tem um sininho lá. Ativa o sininho para ser informado dos lançamentos dos novos episódios toda quinta-feira à tarde. Bora lá pro nosso assunto da semana. Eu queria começar fazendo uma provocação. Vamos pensar em marcas, Coca-Cola, Apple, Nike, Nubank, com certeza elas dispensam apresentações. Mas o que a gente vê, tanto nos produtos quanto nas divulgações, que é a parte externa, ela tem muita influência do que o pessoal faz dentro das empresas. E hoje, o nosso assunto é justamente para entender esse funcionamento, né? Nós vamos falar de cultura de marca. Está aqui com a gente a Denise Polidori, que é diretora-geral da GIO, Agência de Cultura de Marca. Denise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui nesse fórum tão qualificado, prazer te rever, fazia tempo que a gente não se via, muito lindo ver a tua trajetória de carreira e ver esse programa criando espaços tão relevantes para discussões tão qualificadas, assim, eu já acompanho, sou super fã, e acho que a diversidade que vocês trazem aqui, olhando para as organizações e as relações com as suas pessoas, especialmente as pessoas que lá trabalham, é muito especial, vocês estão fazendo um trabalho muito especial e sou muito grata de estar aqui ocupando também esse espaço para falar de cultura, que é o nosso lugar de fala, é o que a gente gosta, né, comunicação de cultura, comunicação sobre cultura. Que bom. Que legal, Denise. Eu que agradeço demais por ter topado o convite, por estar aqui com a gente, né? Eu sempre digo que o nosso resultado aqui no podcast, ele só é possível porque tem pessoas tão especiais que acabam topando vir aqui e que a maioria delas, eu fico pensando assim, fez parte de alguma forma da minha trajetória, né? Que legal, né? Sim. E fico muito feliz da gente poder se reencontrar depois de tanto tempo e estar aqui fazendo uma troca super rica, né? Coisa boa. Vamos começar com o nosso assunto, então. Conta pra nós um pouquinho como que a GIO chegou nesse posicionamento de mercado tão interessante, né? De agência de cultura de marca. E depois explica pra nós um pouquinho o que é, na visão de vocês, a cultura de marca. Não, perfeito. Acho que, de fato, esse posicionamento, ele fala sobre o que a gente acredita e como a gente trabalha também, né? Os recortes que a gente faz de trabalho, enfim. Estamos aqui num fórum falando sobre endomarketing, então, lógico que, sim, a gente desenvolve projetos de endomarketing, a gente trabalha com endomarketing e comunicação interna, mas, de fato, o que a gente deseja e estabelece enquanto metodologia e mindset mesmo é esse olhar muito apurado, esse olhar sensível, esse olhar atento e qualificado, né, com o repertório certo, para entender as culturas dentro das organizações com as quais a gente trabalha e usar a comunicação como uma ferramenta de tradução constante dessa cultura, de construção, eventualmente de reconstrução, depende da organização, em que momento ela está, se ela está solidificando, se ela está mudando, se ela está começando a construir. E aí, sim, a nossa expertise com endomarketing, com comunicação interna, seja como for, inclusive com comunicação externa, que a Gil também trabalha entendendo cultura de marca, né, nas suas expressões para projetos de comunicação com outras comunidades, como clientes, acionistas, enfim. E que cada vez menos a gente consegue separar, né? Correto, eu acho que muito interessante os exemplos que tu trouxeste. Vamos falar no tu, né? A gente está aqui, somos aqui do Sul, não vou falar você, não, desculpa, senão vai ficar muito fake, então vamos no tu mesmo. Com todo o respeito aqui, né? Mas a gente tem esse jeito mais um pouco mais coloquial. Tá aqui, não adianta, isso aí. Os exemplos são muito interessantes, porque veja, acho que tu falou de Apple, talvez Coca-Cola, Nubank, marcas super icônicas, né? Como Apple, Coca-Cola, e marcas um pouco mais jovens, como Nubank. E, de fato, o que mais interessa, o que é mais interessante sobre essas marcas é a cultura delas, né? O que elas propõem como cultura, e a cultura, ela é capaz de atrair ou afastar tanto consumidores, público externo, né? Criar tanto embaixadores dessa marca externamente, quanto detratores. A cultura afasta e aproxima também internamente. E essa é a nossa zona de especialidade, é com isso que a gente trabalha, né? A cultura, quando a gente fala cultura de marca, marca porque a marca é a expressão perceptível de uma organização. A organização é um negócio, né? E a gente trabalha com organizações, a gente poderia falar de cultura organizacional, estamos falando de cultura organizacional também.
Mas a organização é esse conjunto de negócio, essa proposta de negócio, né? A companhia, a empresa, o CNPJ, toda a sua formação, sua estrutura, e a marca é a emissão perceptível dessa empresa, dessa organização. Então a gente fala de cultura de marca porque a cultura a gente vai na comunicação trabalhar aquilo que a gente deseja que seja percebido, os sinais que a gente deseja emitir, né? Para os públicos com os quais a gente está falando. Na Gil, a gente trabalha com muita especialidade e expertise realmente na relação empresa-empregado, empresa-funcionário, empresa-colaborador, ou, como a gente gosta de dizer, empresa e suas pessoas, né? As pessoas que lá trabalham. E aí, para transformar as empresas por meio da comunicação em ótimos lugares para que as pessoas trabalhem, para que exista excelência nesse processo de comunicação e construção de cultura. Quando a gente fala em comunicação e cultura, a gente aqui na Gil entende que toda e qualquer oportunidade de endomarketing, aí, campanhas, ações, né, engajamento, enfim, ações de engajamento, tanto quanto canais, enfim, de comunicação interna, expressões de conteúdo, são oportunidades muito ricas de traduzir essa cultura de diferentes formas. Aí vem, né, toda a especialidade de um comunicador, de poder trazer isso no tom certo, nos decibéis corretos, no momento, timing é fundamental, com a linguagem correta. Por isso que cultura requer aí, para a comunicação, um conjunto de combinações, enfim, de linguagens, de sinais, de códigos visuais, verbais. Enfim, a tua pergunta, né, o que é a cultura de marca, bem como qualquer cultura, por isso que é tão fabuloso, né? Aí a comunicação, ela se aproxima muito da antropologia, da sociologia, para falar sobre comportamento. A gente está falando aqui de pessoas, né? É um conjunto de jeitos, de combinações, de comportamentos, de valores compartilhados. A cultura é esses behaviors todos, né? Essas percepções, enfim, esse rumo que a gente compartilha enquanto comunidade e população de um determinado grupo, ambiente. Estamos falando de marca, organizações, cultura de uma organização, e a gente pode falar da cultura macro dessa organização e as culturas locais. Aí esse assunto é muito, muito interessante e longo também, enfim, porque a cultura, ela tem e deverá ter uma expressão, né, macro aí de long term, né, de longo prazo, e também tem as expressões culturais locais. A gente está falando de empresas de diferentes portes, às vezes global, enfim, que também vai olhar para as culturas locais. Bem como é numa nação, num país, né? A cultura de um país, a cultura de um estado, a cultura de uma cidade, a cultura de um time de futebol, a cultura de um grupo de amigos que se reúne de um colégio. A cultura de um colégio é diferente da cultura de outro. Então, basicamente, tem alguns autores que falam sobre o jeito que a gente faz as coisas aqui. O nosso jeito, o jeito que a gente faz as coisas aqui. Aí, claro, para quem trabalha modelando a cultura e comunicando a cultura em organizações, aí, né, para percepção de uma marca, a gente vai falar da cultura suplantando a estratégia do negócio. Ou seja, essa cultura, ela vai favorecer que essa empresa chegue nesse local de desejo, de êxito empresarial, né? E a cultura vai ser a forma. A gente quer chegar numa expansão X. Exemplo, porque a empresa pode ter o desejo que ela quiser. Sim. Expandir, crescer, mudar de core business, ampliar né, a oferta de produtos, mudar o target, mudar o público-alvo, não importa. Vamos lá, estratégia de negócio, business model, business strategy está olhando lá para um desejo, e a cultura vai ser todas as combinações, os valores, com quais valores nós vamos. Ou seja, aquilo que a gente... o jeito com que a gente vai fazer isso, e aquilo que a gente também, isso define aquilo que a gente não vai fazer, né? As coisas que não são aceitáveis nessa cultura, os comportamentos envolvidos, né? E aí a comunicação precisa emitir os sinais corretos para que o colaborador entenda, né? Não só quando a gente fala para que o colaborador entenda, parece uma imposição. Isso é algo que a gente sempre trabalha quando a gente não impõe, né? Não impõe fit com cultura. E não uma campanha que vai resolver. Jamais. A gente está falando de longo prazo, né? Bom, aí isso é perfeito, assim, sobre uma campanha resolve, canais resolvem, cultura é permanente, né? Sim. E inclusive,
se fala muito sobre mudança cultural, enfim, a mudança cultural só deve ocorrer quando tem uma mudança no negócio. A gente, por exemplo, era um banco tradicional e vamos virar um banco digital porque a gente pretende concorrer no segmento, aí tu trouxe Nubank, que propõe uma cultura de banco totalmente diferente. Veja que interessante, ou seja, desde a seleção desses funcionários até a captação de clientes, tu atrai com fit cultural de acordo com aquilo, né, que tu propõe na emissão de sinais de cultura. Ou seja, sou um banco disruptivo, aqui a gente trabalha com uma comunicação transparente, ágil, descomplicada. Tô lendo, Nubank não é nosso cliente, mas tô lendo a cultura de Nubank. Obviamente, e aí todo o trabalho a gente vai falar de marca empregadora, enfim, isso vai ser na organização Nubank, para que a marca emita esses sinais. É óbvio que dentro da organização precisa ocorrer dessa maneira também, senão existe uma dissonância enorme entre o que a cultura propõe como marca e o que a organização de fato vive no dia a dia. Isso é péssimo, isso é absolutamente não recomendado. A gente precisa trabalhar sempre para diminuir essa distância entre o que é dito e o que é vivido. Porque é uma questão de coerência, né? Perfeito, a coerência é fundamental para as marcas terem, né, solidez na percepção e solidez no negócio também, né? Então a gente está falando dando exemplo, né, de bancos. Um banco digital, enfim, super contemporâneo como o Nubank, ele vai desde o princípio atrair colaboradores, enfim, que tenham fit cultural com os valores de Nubank, né? Vamos supor, agilidade, colaboração, transparência. Quais forem seus valores e os comportamentos desejados, para que no dia a dia dessa organização esses comportamentos aconteçam na prática, né? E aquele conjunto de sinais ditos pela comunicação e vividos no dia a dia do colaborador estejam muito, muito próximos. Diferente, por exemplo, de um banco tradicional que tem seus valores, de repente, enfim, espírito de dono, performance, seja quais forem esses valores, pessoas em primeiro lugar e tal, mas deseja mudar a sua estratégia de negócio para se tornar um banco digital mais atrativo para o mercado hoje, enfim. Aí vai precisar de um trabalho bastante grande de migração de cultura, porque a gente não contratou todos os talentos que lá trabalham pensando nessa cultura nova, e a gente vai precisar trazer, migrar, movimentar essas pessoas para uma nova cultura. Isso é um processo longo, ou seja, quando tu pergunta se uma campanha resolve, primeiro, a resposta podemos cravar que uma campanha não resolve em nenhum contexto, uma campanha sozinha, né? Mas para além disso, depende do contexto, né? A gente deu exemplo de por exemplo, uma empresa que já nasce numa cultura digital, enfim, e já vai atrair talentos para isso, e uma empresa que está mudando sua cultura, que vai ter um outro nível de trabalho. Enfim, o que a gente vai precisar de fato é garantir que, enquanto isso no nosso papel como Gil, né, em todas as expressões de trabalho, todas as mensagens, e aí a gente fala mensagens ditas, mensagens escritas, mensagens nos canais, mensagens nas campanhas, nas ações, mas muito fortemente as mensagens proferidas pelas lideranças da empresa, seja a liderança direta, a liderança, o alto board da empresa. Essa mensagem ela precisa ser coerente em todos os níveis, não redundante, mas coerente no sentido que a gente quer dar, né, para o caminho que a empresa está indo. Enfim, então, como comunicadores, o nosso trabalho é garantir que todas as expressões vão ali reforçar esse caminho de cultura desejado, né, pela empresa. Isso passa por, inclusive, mapear ações que não são de comunicação, que daqui a pouco não estão coerentes, né? E fazer essa consultoria pro cliente, quer dizer que justamente trazer essa coisa do teto de vidro e de que a comunicação comunica, mas as ações também comunicam, as decisões, né? Não, sem dúvida, assim, é perfeito. Na Gil, a gente, inclusive, sempre diz que, né, a gente atua como consultoria e como agência. Somos uma agência e somos uma consultoria. Então, há momentos em que uma empresa precisa de um pouco mais de consultoria, de um setup, de um olhar de diagnóstico, enfim. E aí entra justamente, né, fatores que são até detratores da cultura ou que não contribuem, que não favorecem essa cultura. Muitas vezes está naquilo que é vivido no dia a dia. Processos falam, né? Os processos falam muito, né? A comunicação sozinha ela não fala tudo. Pelo contrário, a gente precisa ter esse entendimento, senão a comunicação sozinha vai emitir uma mensagem,
diferente daquilo que é sentido, observado, né, pelas pessoas no dia a dia. A gente costuma dizer que o processo fala muito, porque, vamos lá, uma empresa que tem como cultura desejada, ou até como valor, colaboração, mas os processos não são colaborativos, então, assim, eu sou estimulado a pensar em colaboração, a gente em campanhas conceitua colaboração, linda, faz filmes sobre colaboração, mas no dia a dia eu não tenho espaço para o colaborador colaborar, ter voz. Sim, tem uma liderança mais hierárquica, né? E isso que não dá espaço de autonomia. Perfeito. Então, de fato, o comportamento da organização afeta demais a percepção sobre a marca, né, a voz dessa marca, enfim. Todas as coisas convergem para o mesmo lugar, mas é fundamental a gente entender isso. Por isso que na Gil a gente fala, somos todos, né, somos comunicadores, meus sócios, enfim, eu sou comunicadora, jornalista, e a nossa zona de expertise é comunicação, mas a gente fala sobre cultura porque ela é o conjunto de movimentos, de emissões, de sinais, de desejos, né, para que a empresa atinja o seu êxito aí de negócio. E aí não adianta a gente querer um resultado sem suplantar esse resultado com os comportamentos que precisam para chegar lá. E isso passa muito pelas lideranças, mas passa pelas decisões, as escolhas que a empresa vai fazer. Às vezes são escolhas de formatos que já estão estabelecidos há muito tempo. Às vezes, um formato de um evento que sempre foi de uma maneira, mas se a gente tornar esse evento colaborativo, por exemplo, desde o início, as pessoas podendo escolher o tema, às vezes até o palestrante, só um exemplo muito pequeno, e puderem dar a sua opinião depois, ok, já mudou um pouquinho, as pessoas se sentem participando das decisões, se for desejo uma cultura de colaboração. Se a gente estiver falando de uma cultura ágil, a gente quer agilidade, a gente quer velocidade, performance, mas no dia a dia os projetos demoram, são burocratizados, enfim, o colaborador tenta, mas não consegue aplicar a agilidade, a gente vai ter aí uma interrupção, inclusive na motivação por continuar fazendo dessa maneira, né? As pessoas são movidas a retorno, ou seja, ok, tentei, aconteceu. Opa, aqui realmente, olha que bacana. Falamos aqui que somos uma comunidade que busca, enfim, espírito de dono, e quando eu apresentei uma ideia, essa ideia, a gente pôde conversar sobre ela ganhou vida, enfim. Então, né, a gente precisa garantir... Falar em transformação digital, sem ter sistemas básicos, muitas vezes, para as pessoas trabalharem, né? É isso aí. A gente podia passar horas aqui dando exemplos. E isso é bastante importante, porque às vezes a gente coloca o êxito, assim, da percepção de cultura naquilo que a gente está comunicando, e é absolutamente fundamental. Sou a embaixadora disso, porque é com isso que eu trabalho, mas fundamentalmente precisamos entender que tudo comunica, né? E a comunicação sozinha não faz, né? Não, exatamente, tudo comunica. Os benefícios que essa empresa dispõe, a forma, se ela diz que pessoas são valor, e de repente a gente tem na rotina, na estrutura, seja no refeitório, em decisões da empresa, às vezes até sobre o uniforme, sobre o crachá, enfim, decisões, escolhas que não são respeitosas com as pessoas ou que não favorecem, né, a expressão das pessoas naquela comunidade, naquele local, a gente está emitindo um sinal em si, né? Então, quando a gente fala de percepção de cultura também, a gente vê que tudo interfere. Por isso, né, a Gil quando a gente fala de pessoas e comunicação de pessoas para pessoas e a gente observa o comportamento das pessoas para além de poder posicionar a comunicação, poder posicionar algo que funcione naquele contexto, porque a gente entende que quando a gente trabalha comunicação interna como uma grande oportunidade, né, como espaço para a expressão dessa cultura, a gente está falando de uma aproximação de área de gestão de pessoas, de comunicação, de marketing, de estratégia de negócio, ou seja, a gente precisa ser escuta, precisa estar com os poros abertos para todas essas frentes dentro de uma organização, né? A gente vai aí... precisa ter talento, repertório, habilidade e competência para conversar com todas essas áreas e conseguir traduzir a cultura da melhor forma. Então, é uma atividade que é híbrida entre todas essas
essas frentes. A gente precisa olhar para a estratégia de negócio, saber para onde essa empresa está indo, até para que a cultura possa preparar o colaborador e saber, por exemplo, por que a gente faz as coisas aqui em alta performance, por que a gente cobra tanta agilidade, porque a gente está caminhando para esse lugar. Ok, o colaborador entendeu, ele está fazendo parte desse universo, ele sabe que está contribuindo para esse futuro. Ele está indo para o mesmo lugar, lugar, Ele está indo para o mesmo lugar, ele deseja ir para esse lugar. Ele também pode fazer as suas escolhas, né? Quando eu tenho a cultura clara e quando eu emito esses sinais, e aí a gente usa storytelling, a gente vai trazer o protagonismo das pessoas, a gente vai contar histórias sobre isso dentro da empresa, a história da empresa, fundamentalmente, a cultura é muito vinculada à essência dessa empresa, qual a sua história, por que ela está aqui hoje, para onde ela está indo, qual o propósito, né? Qual a missão no mundo que essa empresa tem. Quando a gente compartilha tudo isso com as pessoas, a gente dá a chance delas fazerem suas escolhas também, delas escolherem protagonizar algo, se esse é um lugar que favorece o protagonismo, de colaborar, se esse é um lugar que favorece a colaboração, enfim, de ter espírito de dono, se é um lugar que favorece a autonomia. Então, a gente favorece os comportamentos, né, que tem fit cultural. Por isso que é tão importante a gente aproveitar as emissões, e aí a gente está falando na newsletter, no mural, no programa de TV, no podcast da empresa, na campanha, na ação, no evento, tudo é plataforma para a gente transmitir conteúdo com fit cultural, né? Isso muito que a gente acredita. E toda empresa tem a sua cultura, certo? Mesmo que ela não fale sobre, ela tem. Então, da onde que ela surge? Vamos tentar entender assim. Então, se ela tem, ou se digamos que não é a ideal para os objetivos que ela tem, a gente fala depois. Mas aonde que ela surge, né? Tu falasse ali da história, a essência da empresa, da essência, né? Aquilo que ela propõe. Então, primeira, fundamentalmente, assim como toda pessoa tem... É uma marca em si, é uma marca sobre si, toda empresa e tem emissões perceptíveis a todos os públicos, interno e externo, mesmo que ela não comunique. A ausência de comunicação já é em si uma escolha, né? Estou escolhendo não falar sobre isso, então estou deixando espaço para que as pessoas percebam sem sinais emitidos com intenção. Quando eu coloco intenção nos sinais emitidos, eu vou, de alguma maneira, controlando um pouco melhor as percepções, né? Eu estou mostrando... Se a empresa não mostra o que faz, por que faz... Sozinhas as pessoas não conseguem descobrir, elas não vão desbravar, né, aí todos os caminhos para saber que a empresa faz um projeto X, que a empresa tem um projeto com uma comunidade, que tem um projeto para o meio ambiente, enfim, etc. Então, se a gente não emite esses sinais, a gente está ausente, né, nessa percepção. A percepção está sendo formada igualmente, mas a gente está se ausentando de emitir a percepção e talvez não, aí é o nosso trabalho gerar a percepção que a gente deseja. Então, sim, a empresa tem uma cultura, porque cultura, na verdade, voltando ao conceito de cultura em si, sobre antropologia, sociedade, enfim, mesmo que a gente não fale sobre uma cultura formal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, a gente sabe, o Brasil, lógico, tem suas culturas mais definidas, mas mesmo que a gente não fale, a gente sabe que existe uma cultura que permeia, que une o espírito de comunidade, o jeito que as coisas são feitas com aquela população, com aquele grupo de pessoas, é aquilo que é fator denominador comum, né? O senso comum. Enfim, quando a gente vai evoluindo para cultura organizacional formal, organizada, com missão, visão, valores, aí a empresa começa a, de fato, manifestar, intencionalizar aquilo que ela deseja e acredita. Estamos aqui para isso, temos essa visão de negócio, temos essa missão no mundo, por meio dessa empresa a gente deseja isso, com esses valores que vão trazer comportamentos desejados, né? Então, aqui a gente olha para pessoas, meio ambiente é um valor para a gente, sustentabilidade, olhar para o futuro. Ou a gente está olhando para performance, qualidade é um valor, excelência. Cada empresa tem o seu jeito, que é um shape, né? Vai modelando aquilo que é importante para ela, aquilo que ela acredita. E aí a gente volta lá pro início, que é como que isso se reflete na marca daí. Perfeito, né? Isso. Porque, de fato, se aquela cultura, aqueles valores são vividos, praticados e permeiam as escolhas daquela empresa, tanto para a forma como ela lida com a produção, se ela é uma empresa que produz, enfim, com a produção, com os serviços que ela presta, com a comunidade, com as comunidades com as quais ela se relaciona, com o público interno,
ela começa a emitir sinais mais claros e, por consequência, ela vai ser percebida como uma marca interessante para o planeta, interessante para essa comunidade, interessante, criativa, inovadora, tecnológica, enfim. Então, a gente vai aí conseguindo intencionalizar os sinais que a gente quer emitir. E quando acho que tu perguntou sobre como se forma essa cultura, enfim, eu gosto muito de uma analogia que tem no livro da Naomi Stanford. Esse livro é super bom, que é a Organizational Culture. Ele acho que tem uns 5 anos, acho, talvez um pouco mais, e traz algumas analogias sobre cultura que são muito interessantes. E, aliás, o sentido de cultura para organizações, eu vou dizer que ele é relativamente novo, porque ele é do meu ano de nascimento. Então, me obrigo aqui a dizer que ele é novo, né? Ele é de 82, está fazendo 40 anos agora, a primeira conceituação de cultura para organizações. É do Tom Peters e do Manford, eu acho, ou do Waterford, não me lembro o segundo autor. Mas é interessante porque está fazendo 40 anos, se a gente olhar para o todo aí de organizações que são centenárias, bicentenárias, os conceitos de cultura organizacional são um pouco mais jovens. E começou num livro que fala sobre excelência. O livro deles fala sobre excelência, então começa muito vinculado à excelência, né? Um sentido de excelência e passando por uma cultura organizacional forte, potente, clara, enfim. E aí esse livro faz uma analogia à cultura como se a gente olhasse para o clima e para o tempo, né? O clima, a gente falando o clima. Clima é uma coisa de longo prazo, né? Uma observação aí, estamos falando de manifestações climáticas, enfim, observadas no longo prazo, que estabelecem uma ideia de clima. O clima nessa região, enfim, predominantemente é tal. A gente tem num tempo, quando a gente observa mudanças climáticas, a gente pode ter alterações nesse clima, mas ele é, de fato, caracterizado pelo longo prazo. E a gente tem o tempo. Como é que está o tempo hoje? Apesar de a gente estar num clima X, em tese, a gente fala de estações A ou B, a gente pode ter um tempo completamente diferente do que o clima diria pra gente, né? E aí a gente tem a cultura de longo prazo, que a gente estabelece, emite sinais, deseja, quer construir, mas a gente tem o tempo no dia a dia das áreas, no dia a dia daquela localidade. Uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, mas tem operação no Brasil e dentro do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, o tempo para o clima desejado pode ser diferente, porque o fator local, ele diz muito também sobre como as pessoas observam o clima acontecendo, mas o tempo na região é um pouco diferente. Então, eu manifesto também, eu reajo diferente. Vejo que tá todo mundo colocando casaco porque tá frio, eu coloco casaco também. Tá calor, enfim, todo mundo liga o ar-condicionado, tá calor aqui, eu também vou querer, né, um tempo mais refrescado. A gente pode olhar para isso pensando em cultura, né? A gente tem uma cultura macro, mas a gente tem adaptações regionais que vão olhar para como é feita a coisa naquela região, e é esse conjunto de sinais, como as coisas acontecem aqui. Então, de novo, exemplo, se a gente fala para uma cultura que olha para pessoas, enfim, mas tem numa unidade um jeito de fazer, uma liderança um pouco mais, enfim, autoritária, patriarcal que seja, enfim, mandatória. Lá, as promoções, o desenvolvimento das pessoas não acontece com a mesma flexibilidade como a cultura, né, desejaria. A gente está falando que lá o tempo está afetando um pouquinho na ideia de clima. Então, a gente precisa ter essas percepções aí também. Por isso que pesquisas de clima, né, pesquisas que trazem essa visão um pouco mais completa sobre esse look and feel, assim, como as pessoas sentem mesmo que está acontecendo e o quanto isso reverbera ou não a cultura, são tão interessantes, né? A Gil, para além de agência de cultura de marca, é GPTW Partner. Nós fazemos parte de um grupo de empresas aí no Brasil que tem a chancela de saber como e trabalhar para, no nosso caso, por meio da comunicação, transformar as empresas em excelentes lugares para se trabalhar. Isso significa favorecer as culturas de cada empresa, né? Do seu jeito, e aí é absolutamente personalizado. Cada empresa podemos atender 2 empresas, indústria, enfim, em tese, o mesmo segmento. A cultura define a diferença entre essas empresas, o jeito que a gente vai falar, a linguagem, enfim, a forma, as escolhas, de novo, porque ela é o que vai modelar, né? Então, a gente
quando a gente fala sobre GPTW, por exemplo, que é a gente admira muito, enfim, é uma pesquisa de clima, como pesquisas de outras de engajamento e outras pesquisas muito interessantes, para a gente é um prato cheio, assim, é um campo de trabalho, porque dentro disso a gente consegue observar sintomas interessantíssimos que vão além das respostas sobre comunicação. Como eu vejo a comunicação, se ela está funcionando, se não está funcionando, eu prefiro esse canal, não prefiro, a gente olha um mapa um pouco mais amplo e entende com a nossa expertise, posiciona quais oportunidades a gente pode aproveitar em termos de projetos, canais, iniciativas, para favorecer os pontos fortes e trabalhar os pontos fracos que aquela organização ali está sintomatizando para a gente, né? Então, tem uma íntima relação aí também, né, com a área de pessoas, olhar para clima, enfim, por meio de pesquisas de clima também. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens que as empresas têm de ter uma cultura de marca forte, né? Que, pelo que a gente já falou, aí elas acabam ficando aparentes, mas eu também queria trocar uma ideia contigo com relação à questão de que hoje em dia a gente tem não só consumidores, mas também colaboradores cada vez mais informados, ligados nas tendências e exigentes, né? E ligados Ainda nessa bem, questão coisa boa. da coerência. Então, daí fica muito mais importante se olhar com carinho para a questão da cultura da marca, né? Não, perfeito. Sim, sem dúvida. Primeiro, assim, em termos de benefícios, tem aquela frase célebre, né? Tipo, a cultura come a estratégia no café da manhã. Super polêmica. Enfim, por que a gente pode trazer isso e vou explicando por que a gente traz, de repente, esse sentido aqui. A estratégia do negócio em si é óbvio, ela é absolutamente fundamental, porque uma empresa existe para ter êxito, dar lucro, né, empresarial e, por consequência, poder ter essa missão no mundo e todos esses colaboradores, empregar essas pessoas e produzir aí esses efeitos, impactos nas comunidades, etc. e tal. Mas a estratégia sozinha, ela é um trabalho teórico, intelectual, sem as pessoas. Com as pessoas agindo para que aquela estratégia ocorra, ou seja, aquele negócio proposto dessa forma siga esse caminho, a cultura é fundamental, é o jeito como a gente vai fazer isso, né? Então, o benefício é basicamente suplantar de uma maneira clara, um jeito muito característico, estabelecer a potência daquela organização, um jeito único, diferenciar ela dos demais players do mercado e, por fim, formar uma marca empregadora muito forte, atrair os talentos certos para minha cultura, né? E chegar no êxito empresarial que a gente deseja, no sucesso do negócio, fazer essa estratégia acontecer com a cultura certa, com os comportamentos certos. E, de novo, não tem certo e errado. Claro, não, sem falar, né, coisas que não são corretas, enfim, ou que prejudicam as pessoas, óbvio. Mas falando em conceitos culturais, uma empresa pode ser uma empresa familiar que preza pela acolhida, pelo afeto, pelas pessoas, pelo respeito, uma empresa um pouco mais slow down, outra empresa que prima pela performance, agilidade, espírito de dono, autonomia, enfim, são culturas diferentes, ambas querem chegar no seu lugar de êxito, que é o seu lugar de negócio. Vai com jeitos diferentes de fazer, né? Então, ou seja, eu vou estimular comportamentos, eu vou ter ferramentas para isso, eu vou ter processos para isso, eu vou ter ações de engajamento para isso, para mostrar que aqui a gente faz com muita colaboração, com muita troca, com escuta, com jeito respeitoso. Aqui a gente faz com agilidade, com muita qualificação, com alta performance. Um não necessariamente exclui a outra, são só as preferências, predominâncias de comportamento, né? Para chegar lá. Então a cultura é fundamental. O benefício é conseguir fazer o caminho de negócio acontecer com os comportamentos certos, sem tanta dor, tentando convencer o tempo todo as pessoas de que às vezes a gente precisa implementar esse projeto aqui, às vezes é uma dor. Gente, se a gente tem uma cultura que é de agilidade, enfim, e que olha para qualidade como fundamental, excelência, a gente às vezes nem precisa justificar tanto para as pessoas. É óbvio que precisa de um projeto como esse. As pessoas vão entender muito mais claramente, vão se associar a isso. De novo, aí elas vão poder fazer suas escolhas. Isso é importante para mim, para minha carreira. Estou no lugar certo, que tem a ver com os meus valores. Aí vem o fit cultural. Fundamental. Que já pode vir lá do processo seletivo. Deve, né? Deve. Então, assim, quase sempre a gente pode ter nessa empresa A e na empresa B, nós vamos ter pessoas trabalhando no jurídico, na contabilidade,
no RH, vamos ter pessoas trabalhando, sei lá, no marketing, no comercial, não importa. Pessoas com a mesma formação, o perfil, dependendo do perfil, a Cris vai para essa empresa, a Denise vai para essa, ou o oposto. É fit cultural. A gente vai começar a atrair as pessoas certas para a cultura certa. Isso é marca empregadora e a gente começa a emitir os sinais de se o teu espírito é de inovação, então essa empresa, olha que bacana, ela fala sobre isso, ela tem programas para isso, ela tem projetos para isso, ela me conta histórias de pessoas que estão protagonizando isso. Se eu tenho outro perfil, enfim, vejo uma outra empresa trabalhando para um lado de sustentabilidade, fala muito sobre meio ambiente, fala muito sobre protagonismo social e tal. Eu tenho aderência a esse não só discurso, mas essa prática, essa vivência. Então, naturalmente, eu vou começar a ser atraída por esse tipo de organização. Então, é isso, a organização começa a emitir os sinais certos para atrair os talentos certos também. E isso é uma mudança radical, assim, de timings, de chave das dores da organização também, porque muitas vezes, não começando esse fit cultural desde a seleção, simplesmente por atrair perfis que não têm aderência cultural, depois é muito mais complexo. O dia a dia, o engajamento ocorre num outro nível natural, porque as pessoas, vamos de novo, a cultura a gente não impõe fit cultural. A gente trabalha para emitir os sinais e buscar pessoas que acreditem nisso ou que possam desenvolver um comportamento para acreditar nisso e isso fazer sentido para elas. Se fizer sentido para as pessoas, elas vão se engajar, a gente não impõe, né? A gente está saindo de uma era em que as pessoas precisam fazer isso, elas têm que participar, as pessoas participam se elas veem significado, se elas veem sentido. O senso de comunidade naquela organização está acontecendo, elas se inspiram pelas outras pessoas, né? Uma pessoa inspirando a outra, um líder inspirando seus colaboradores inspirando líderes e que inspiram, por consequência, a cultura a emitir, né? E trabalhar nesses sinais corretos. Então, os benefícios, assim... A gente não há hoje espaço para empresas que querem ser competitivas e querem conversar com as pessoas, não trabalhar a sua cultura e não trabalhar a comunicação da sua cultura abre espaço para um vazio, né? Meio contraditório, mas abre espaço para esse vazio de emissão e aí as percepções se perdem e assim, a gente esquece que a comunidade de colaboradores, de pessoas que trabalham nas empresas, tem uma potência absolutamente fabulosa. É sobre isso. São pessoas pensantes, são pessoas que agem. É fabuloso, gente. Ser humano é fabuloso. Por isso, a gente ama pessoas, comportamentos, enfim. Então, assim, mobilizar essas pessoas em prol dessa cultura que a gente está criando, da comunidade que essa empresa deseja criar. A gente não está falando de um ambiente, né, hippie e Google, não é sobre isso. Toda empresa é, em si, uma comunidade que deve desejar chegar no mesmo lugar por meio do seu trabalho. E a gente não está falando de impor, todos devem vestir a camiseta e dar o sangue pela empresa. Claro que a gente deseja pessoas engajadas com o negócio, com o futuro da empresa, com propósito, mas isso é uma consequência, diferente, né? Claro. E assim, a gente quer pessoas motivadas, felizes, mas sabendo o valor do trabalho, sabendo que são valorizadas pelo seu trabalho, mas elas são pessoas que têm a sua vida pessoal e quanto mais os valores, óbvio, quanto mais os valores pessoais e profissionais ficam próximos, aí vem a real motivação. As pessoas entregam o seu melhor porque elas acreditam nisso de fato. Então, não se impõe, né? Fit cultural, ele deve começar, de fato, desde os primeiros contatos e continuar toda essa experiência, essa jornada do colaborador. Ela deve ser o tempo todo, deve ter a capacidade de reforçar, de consolidar aquilo que a gente está falando. Então, a experiência toda conta, né? Desde o início, o jeito que uma promoção ocorre, o jeito como uma mudança de setor ocorre, o jeito como uma mudança de unidade ocorre, o jeito até como uma demissão, uma aposentadoria ocorre. Toda essa jornada conta, toda essa jornada faz ou deixa de fazer sentido para aquela cultura que a gente está desejando construir e comunicar. Até aproveito para fazer a indicação, né, para quem quiser se aprofundar nesse tema do employer branding e de como que se relaciona com a questão da marca e tudo mais. A gente tem o episódio número 4 do podcast, muito bom, com a Juliana Azeredo, e o episódio 5. E nós temos também o 4, que é com a Rosângela Florzac,
que é sobre a reputação e o colaborador como embaixador da marca, que aí fala... Excelentes episódios, sim, total. Fit total com o que a gente está falando aqui. Então, fica a dica aí para quem quiser complementar esses conhecimentos. Denise, o que eu queria te perguntar? Na verdade, a gente está falando bastante de cultura e de público interno, e é a nossa prioridade aqui, né? Eu ia dizer o nosso core, mas daí eu fiquei pensando, não precisa ficar usando palavra em inglês. Eu falei exagera, umas também aqui, desculpa, devia até... Eu amo a língua portuguesa, acho... Belíssimo, isso, a gente tem que abrir mão dessas estrangeirismos desnecessários, total. Exatamente, mas eu ia te perguntar... Prioridade, vamos dizer que o público interno realmente é prioridade na construção de cultura, e a gente acredita nisso, então concordo contigo. Mas aí o que eu ia te trazer? A gente tá falando de cultura de marca. Quando se fala em marca, de maneira geral, a visão que o mercado tem e que as práticas se tem, me parece que às vezes o público interno fica como secundário nesse trabalho, né? Não deveria, né? A marca é isso de novo, é a expressão perceptível de uma organização, né? É o que a gente percebe, entende, lê, e, enfim, e acaba sendo ali o que a gente precisa dar voz para essa marca e a voz que a gente deseja, né? Quando a gente fala de comunicação interna e construção de cultura, essa empresa aí por meio da sua marca que está falando com o colaborador. Vamos lá, dá um exemplo... Falou sobre Nubank, Itaú. Itaú é uma marca aí bem icônica, usamos como exemplo. Para o colaborador, necessariamente, a comunicação interna vai vir chancelada por essa marca, que é a minha marca empregadora, é a marca que se relaciona comigo como funcionário, né? A marca que me emprega. Então, ela vai estar lá assinando todas as peças, ela que fala comigo, correto? Então, isso, inclusive, é um trabalho, a gente sempre estimula na Gil a entender menos... sobre essas emissões setorizadas, o RH falando com as pessoas, o marketing falando com as pessoas. Não é a empresa? É a empresa que fala com as pessoas. E a empresa precisa, depende da sua cultura para esse shape, de novo, o estrangeirismo, para essa modulação, inclusive, do tom de voz, da temperatura da comunicação, da linguagem, dos códigos visuais e verbais, ela vai ter um jeito de falar com essas pessoas. E aí a gente fala muito na Gil, aí realmente é um driver, mas é uma palavra boa realmente, porque é o que guia, o que norteia o jeito como essa cultura interna se manifesta nessa empresa, ou seja, com essa marca, né? A marca vai estar assinando. Então, quando a gente fala de marca para público interno, a gente está falando da forma como essa empresa emite seus sinais, ou seja, tudo aquilo que a gente vai colar nessa marca internamente. E a gente cola o idioma que a gente cria. Na Gil a gente fala muito em construir cultura, construir o idioma dessa marca. Uhum. Então, vamos lá, por exemplo, Itaú e Renner, por exemplo, duas marcas. Vamos que sustentabilidade seja valor, está na cartilha de valor dos dois. Mas para Itaú está por uma razão X e para Renner está por outras razões, X, Y, Z. Tem um recorte do que Renner entende, exemplo só, tá? Poderia ser empresa qualquer. Entende por sustentabilidade, por consequência ela vai falar sobre sustentabilidade no seu lugar de fala de um jeito, vai estimular o pensamento sobre sustentabilidade, mostrar as iniciativas da empresa, contar histórias para os colaboradores e sobre os colaboradores de um jeito diferente da outra empresa, Itaú, X, Y, Z, não importa. Né? Porque esse idioma, embora as palavras sejam as mesmas, na construção desse idioma de cultura dessa organização, que se manifesta por meio dessa marca que fala com as pessoas, essa voz, eu falo de um jeito aqui, porque aqui a gente acredita no futuro dessa maneira, a gente trabalha desse jeito, sustentabilidade é o nosso valor. Aqui a gente tem sustentabilidade também como valor, mas a gente tem esse jeito de falar sobre isso, que tem fit cultural com a nossa história, com a nossa origem, com o jeito que a gente acredita no negócio, com aquilo que a gente está fazendo para ter coerência. Porque não adianta uma marca falar sobre sustentabilidade se não tem absolutamente nenhum projeto em prol do meio ambiente, do planeta, pelo contrário. Então, escolha outros valores que possa, de fato, né, serem verdadeiros, apresentados, enfim, como práticas e como escolhas da empresa. Então, quando a gente fala muito na Gil em construir esse idioma, e esse idioma visual, verbal, o jeito de falar e que vai inspirando a forma como as pessoas falam entre elas e deve inspirar, e por isso que, né, a comunicação interna, enfim, ela
ela não é só, né, não são só os canais, né, ou no endomarketing as campanhas, enfim, é como o colaborador fala, como ele apresenta, porque eu posso apresentar, por exemplo, contar para a equipe que fulano foi promovido e agora vai executar um outro papel, outro cargo, de um jeito ou de outro jeito. Eu posso mostrar isso contando a história dele, mostrando que a empresa conhece essa pessoa, valoriza essa história, valoriza a potência que é essa pessoa e a história que essa pessoa tem com a empresa e todos os links que a gente faz, né, com a cultura que a gente pretende. Eu posso simplesmente comunicar, num comunicado, fulano foi promovido. E eu não dei significado para isso. Então, quando a gente vai construindo esse idioma, esse jeito de falar, de se comunicar, a gente vai modulando a voz dessa marca. E é importante que a voz, claro, ela não é sempre igual, mas ela tem uma intenção. Então, se eu tenho a intenção de ter uma proximidade com as pessoas, eu não posso ter um conteúdo difícil de entender, técnico, sem traduzir. Nós, como comunicadores, a gente tem justamente essa tarefa de buscar nesse projeto, nessa estratégia de negócio, enfim, nessa intenção desse programa e traduzir para as pessoas de forma que elas entendam por que isso está acontecendo. Qual o meu papel nisso? Como é que eu protagonizo algo aqui? Como que isso move? Como isso me impacta? Como isso impacta a comunidade onde eu moro? Enfim, é isso que interessa para as pessoas. Então, a gente está traduzindo o tempo todo. E existe aí a questão do interno e a questão do externo. E, às vezes, nas empresas, a gente tem equipes diferentes olhando para isso. Acho que na maioria das vezes, né? Qual que é o papel de cada uma dessas áreas, assim, resumidamente? Acho que da comunicação interna a gente já falou bastante, mas meio que diferenciando. E qual que é a importância de ter sinergia, né? Essa palavra é fundamental a gente conhece esses embates clássicos, assim, né, que acontecem no mercado entre o externo e o interno. E aí vem o que é super interessante sobre o que a gente propõe, nosso posicionamento, como a gente olha para a comunicação. A cultura é o que permeia tudo. Todas as decisões, as escolhas, inclusive as pessoas que estarão lá, o jeito como a gente vai fazer. E essa cultura vai ser manifestada para público externo com objetivo. Pode ser de venda, de imagem de marca, enfim, de posicionamento. Inclusive, a gente trabalha com comunicação externa também, traduzindo a cultura dessa marca, o jeito, o que ela propõe, que manifesto ela quer trazer para aquele público em específico, com que conteúdo, com que forma, enfim. Então, necessariamente, esse negócio X propõe essa cultura, esse jeito. E é assim que as vozes da marca, a marca tem, né, a sua voz, pode modular, pensando em público externo de uma maneira um pouco mais comercial, com uma intenção para o target de público externo, que não necessariamente tem a mesma persona, e muitas vezes é natural que não tenha. Meu cliente tem uma persona, eu atinjo um target X, um público X, enfim, tem um objetivo aqui de negócio, de lançar um produto, lançar um serviço, enfim, me posicionar no mercado, mas as escolhas fundamentais dessa marca devem ser baseados na sua cultura, ou seja, eu não abro mão desses valores, eu aproveito para o tempo todo reforçar por meio, e aí às vezes é na nuance, é no texto, nas escolhas de imagem, de voz, de cor, tudo é sinal, quem representa, quem não representa essa empresa, que pessoas com quanta diversidade ou com que ausência de diversidade eu comunico, né, para público externo e público interno, entendendo quais os meus objetivos de negócio, valorizando toda essa comunidade que está lá esperando para poder beneficiar esse caminho, se engajar nesse caminho. Então, quando a gente trabalha, mobiliza pró-cultura, a gente, né, desenha esse caminho. Então, quando a gente fala de comunicação e cultura, a gente está falando de algo que é norteador tanto da externa quanto da interna, né? A gente está falando dessa essência ser sempre fonte de inspiração e de trabalho, norteador das escolhas de ambas. E aí, lógico, a gente vai adaptar, modular, posicionar soluções para a comunicação externa e interna, de acordo com os desejos e objetivos que a gente tem para o público, né, cliente, consumidor, e para o público colaborador. A gente tem um ano que a gente vai precisar de muita performance, porque essa empresa veio, de repente, de anos mais difíceis, exemplo, em relação à pandemia, a gente precisa entregar um pouco mais de performance, a gente precisa recuperar resultado. Se a cultura suplanta esse processo, se a gente consegue seguir tendo coerência no jeito que a gente fazia as coisas, sem romper, sem
passar uma mensagem de ruptura, ou seja, até ontem essa empresa, poxa, era uma empresa super respeitosa, que olhava para as pessoas, aí agora precisa de resultado e vai fazer isso a qualquer preço, é uma mensagem de ruptura. Eu posso buscar, perseguir resultado, ampliar a qualidade, performance, mantendo, exemplo, né, a visão de respeito, pessoas, mas deixando claro o caminho que a gente precisa. Então, é uma questão de modulação de público. E né? sentar com os colegas, né, das outras equipes, conversar, alinhar, planejar junto, chamar para fazer junto. Acho que é uma excelente dica, assim, né? Com certeza. Para que esteja tudo super alinhado e essas visões se complementem, né? A colaboração, ela tem uma capacidade de aflorar, de fato, ideias e trocas e realmente as pessoas, quando elas se sentem respeitadas, se sentem com voz, valorizadas e protagonistas, é infindável o poder que uma organização pode ter quando ela, de fato, se conecta com as pessoas pelas razões certas, quando ela comprova no dia a dia que aquilo que ela diz é aquilo que ela acredita, é aquilo que acontece para as pessoas. E não estamos aqui pregando empresas perfeitas, infalíveis de forma alguma. Não é essa utopia. Empresa é empresa, é trabalho. Mas quando a gente é transparente, claro, emite os sinais da forma correta e, inclusive, quando erra, né, assume, corrige, abre espaço para o diálogo, as coisas tendem a funcionar muito melhor e as pessoas conseguem ver para além de um trabalho, né? Eu consigo me conectar com esse caminho, com esse futuro, vou colaborar. As pessoas são fabulosas, elas são criativas, elas têm repertórios inúmeros, têm muitos talentos que às vezes simplesmente por não ter espaços não são aproveitados nas empresas, né? Então, quando a gente dá espaço para a potência de talentos acontecer, é incrível, é estimular, né, ter processos, ter canais, ferramentas, ter lideranças com fit cultural, né, isso é fundamental, senão no dia a dia, como a gente falou, não ocorre e construir esse caminho. Sensacional, Denise. Nós estamos chegando ao final da nossa gravação. Queria ver se tu tens alguma dica complementar de leitura, de repente algum perfil de Instagram, filme, enfim, fica bem à vontade. E se tu quiseres deixar algum ponto também que a gente não chegou a abordar. Bacana. Olha, aquele tipo de pergunta eu devia ter me preparado para responder, E eu né? devia ter te passado antes que eu ia fazer Não, ela. mas sabe que, às vezes, as inspirações, elas vêm de lugares não tão tradicionais. Eu comentei esse Organization Culture da Naomi Stanford, eu acho que esse nome é um livro muito bom, porque ele é muito completo, fala sobre todas essas conceituações, enfim, de cultura e por que é fundamental como construir, quando mudar, e como mudar, enfim, não tem fórmula, tem muito mais aí contextualização, é um livro muito bom. A gente falando sobre leituras específicas, a gente pode falar também sobre walking the talk, né, que é tão fundamental da gente conseguir fazer com que o discurso aconteça no dia a dia, ocorra, caminhe dentro dos corredores da empresa, tenha vida, enfim, mas a gente sempre fala que, e para Gil, assim, falando da nossa cultura, a gente tem três palavras que são muito importantes para a gente, que é respeito, transformação e contemporaneidade. Isso permeia as nossas escolhas, permeia as escolhas dos nossos times, aquilo que nos une e que faz da Gil uma grande comunidade. Ou seja, a cultura de marca. A nossa cultura de marca. E eu ia falar de contemporaneidade, a gente sempre diz que muitas vezes a inspiração e o entendimento e o repertório vem de lugares não formais. Então, eu assisti séries super interessantes sobre negócios, sobre empresas, sobre a construção de marcas icônicas aí. É sempre uma aula. Tem duas agora muito recentes que eu acho que vale a pena, que eu estou assistindo agora, porque poderia citar várias, mas que eu acho que podem trazer lições bem interessantes. A primeira é o We Crashed, que fala sobre o WeWork, que tem muito essa questão de criar cultura, senso de comunidade, mas também como o negócio crescendo pode trazer nuances bastante complexas aí, né? E aí tem muitas polêmicas envolvendo a WeWork, enfim, a gestão. Mas ali a gente vê a construção de uma cultura disruptiva, enfim, e como, né, o que é dito e o que é vivido por vezes pode, porque as pessoas, elas têm os seus próprios repertórios, né? Espírito de dono para uma pessoa significa totalmente diferente, tem um significado diferente para outra, assim como colaboração. Então,
Enfim, ali a gente está falando de uma marca muito contemporânea, muito recente, que nasce agora, acho que 2010, algo assim, e vem acompanhando, né, essas disrupções todas aí no mundo dos negócios, mas também as dores de crescimento e de chegar em culturas diferentes, porque se espalhou pelo mundo inteiro. É uma série bem nova aí com a Anne Hathaway e o Jared Leto, então é bem interessante de observar. E por um outro lado, se a gente for se inspirar, por exemplo, no mundo dos esportes, tem a série agora do Lakers. Lakers, tipo, construindo uma potência de vitórias, eu não me lembro o subtítulo, mas fala sobre como que Lakers, que naquela época era, né, dentro da Confederação de Basquete norte-americana, enfim, não era uma potência tão grande, eles chamam as franquias, enfim, e como que a visão de um dono que adquire aquela marca ali, Lakers, começa a criar uma cultura com as suas características, com críticas que eu guardo pessoais a tudo que aconteceu lá, mas enfim, observando como que criou um senso de comunidade entre torcedores, time, e se tornou uma potência de vencer, mas depois passa por dificuldades, enfim, então é bastante interessante, eu sempre gosto de olhar para esse sentido aí das culturas se formando, as comunidades, são 2 séries bem recentes que eu acho que são bem interessantes e tem inúmeras analogias e correlações que a gente pode fazer para o mundo das organizações. Eu tava pegando o nome aqui de uma outra que eu assisti, na verdade é um documentário que se chama Indústria Americana, que é uma empresa americana que foi comprada por chineses. E aí tem um choque cultural e ideológico imenso, assim, imenso, né? Uma cidade que dependia daquela indústria, e a indústria fechou, a cidade paralisou, e daí veio essa outra empresa. E também tem outras reflexões sobre a questão do mundo do trabalho também, bem interessante, fica a dica para quem quiser. Sensacional, isso fala muito sobre, por exemplo, empresas que são compradas por outras, a gente tem sobreposições culturais e a imposição de uma cultura, ela é uma ruptura, então a gente precisa construir, convidar as pessoas a migrarem para essa cultura, mostrar porque essa cultura é assim, por que nós estamos indo, e buscar esse fit, né? Exatamente. Buscar construir esse fit. Entender o que a gente quer mostrar pra fora e daí adaptar pra dentro, porque são junções, assim. Que legal, Denise, assim, muita informação sensacional. Foi realmente uma aula, né? A gente conversou, é uma entrevista, não te preocupa, né? Mas é um assunto muito rico e teu conhecimento com certeza agregou demais. Eu te agradeço muito. Ai, que bom, espero que... Não sei se ficou, eu sou geminiana, né? Então vou falando e eu faço 1000 links na minha cabeça, daqui a pouco, peraí que eu não conectei uma coisa com a outra, mas acho que é tão amplo, tão rico e com múltiplas conexões, né? O assunto de cultura e comunicação. Espero que tenha dado para entender, que é quando eu tento explicar para alguém, tipo, tua tia pergunta, com que mesmo tu trabalha? Peraí que eu vou te entregar esse podcast para ver se fica um pouquinho mais claro. Mas que bom, adorei estar aqui. Admiro muito o teu trabalho também, a condução foi sensacional. Fiquei muito feliz. Que bom, te agradeço muito pela participação. Pessoal, encerramos então mais um episódio do podcast Endomarketing Brasil. Lembrando que o nosso podcast é patrocinado pela Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna e endomarketing. Acompanhe a Pix Media em @pixmedia e as atualizações do Endomarketing Brasil em @Endomarketing Brasil. E lembrei de uma coisa, a Pix acabou de lançar um novo site, tá todo reformulado, tá sensacional, tá com as soluções todas explicadinhas por lá. Sugiro que deem uma olhadinha para ver o que a gente tem aprontado. www.pixmedia.com, deixa eu ver se tem o BR. Tem o BR, pixmedia.com.br. Não, já vamos correr e prestigiar, porque é isso, todos nós que trabalhamos no setor, a gente precisa de soluções, né? Soluções para transportar aquilo que a gente deseja falar, que legal. E a gente a Pix tá com soluções muito legais voltadas para esse mercado, né? Então, aí fica a dica, quem quiser conhecer mais, entrar no site e também agendar uma demonstração com os nossos consultores, com certeza vai valer a pena. Um abraço, obrigada mais uma vez, Denise. Até semana que vem, pessoal. Um abração a todos.